A história começa com uma tela de celular, mostrando um texto, dizendo que há 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse. Tudo está desaparecendo e se tornando confuso agora, mas uma coisa é certa, se você está lendo isso, você vai sobreviver. Essa era a mensagem do último capítulo de uma história que uma pessoa estava lendo. E a pessoa fica confusa com esse desfecho. Fica tentando procurar mais texto, porém, não encontra, e se pergunta, esse é o final então? Então o semblante do leitor aparece e é possível vê-lo sentado em meio a outras pessoas. E o leitor, meus caros, era o prota, que aparenta estar surpreso com esse final. O nome do protagonista era Doc Já, que tem o significado de filho único ou leitor. Normalmente quando ele se apresenta para os outros dizendo-lhe seu nome, as pessoas se confundem. Elas perguntam se ele é filho único, aí ele diz que é, mas não foi isso que ele quis dizer. O que ele queria dizer era, que seu nome era Doc Já, Kim Doc Já. Seu pai deu-lhe esse nome porque queria que ele se tornasse forte e fosse alguém independente. Mas o prota pensa que talvez seu nome seja uma maldição, pois ele foi sozinho e solteiro a vida inteira. E esse é um resumo da sua pessoa. Kim Doc Já, 28 anos, graduado em uma faculdade de 3ª categoria e atualmente contratado em uma filial de uma grande corporação. O seu hobby é ler web novels no metrô no caminho de casa para o trabalho. Mas a viagem de hoje foi diferente das outras. Então alguém fala, nesse ritmo você vai ser sugado para o celular. E o prota foca a atenção nessa pessoa e olha para cima, que no caso era uma gatinha, chamada Sangayu. Ele diz olá para ela, e ela pergunta para ele se está indo para casa? E ele diz que sim e pergunta se ela está indo também? Então ela vai se sentando do ladinho, e diz que sim. Ela teve sorte porque seu gerente de equipe está ausente em uma viagem de negócios. O prota fica corado, e percebe que seu shampoo tem um cheiro muito bom. Ele não consegue acreditar que a Sanga, a mulher mais popular no trabalho, tá ali no metrô. Então ele pergunta se ela normalmente pega metrô para ir para casa, pois ele aposta que há uma fila de homens que adorariam dar uma carona para ela. Só que ela responde que na verdade, alguém roubou sua bicicleta. E o Doc já fica surpreso, perguntando se ela vai todo o trajeto do trabalho de bicicleta? Sanga diz que sim, que atualmente está fazendo muita hora extra e pensou que poderia fazer isso para se exercitar, e fala que tem algumas razões pessoais também. E logo ela sorri para ele, muito lindamente. O prota sorri também e pensa, vendo a Sanga de perto, eu entendo porque todos os caras estão apaixonados por ela. E pensa também que nada disso tem a ver com ele, afinal eles vivem em mundos diferentes. Mas independente disso, a Sanga não foi o motivo de o metrô de hoje ser diferente. A gatinha logo fala, "Pode prestar-me dinheiro? Pardon?" E diz que isso é espanhol, significa, por favor, me empreste algum dinheiro. O Doc já pensa que ela é um ser totalmente diferente, afinal está estudando no metrô, mas pensa em qual situação ela usaria essa frase. E fala para ela, você está estudando bastante. Aí ela se aproxima dele, perguntando, o que ele está lendo? Mas o prota recua, afasta o celular e sorri. Mas no final mostra para ela, que pergunta se é uma novel. Doc já responde que sim, dizendo que pode-se dizer que está estudando coreano, e solta uma risada, afinal coreano é a linguagem deles. E logo ela fala, uau, eu amo novels, meus autores favoritos são Murakami, Raymond, entre outros que ela cita. E pergunta pro Doc já, qual o seu autor favorito? E ele diz que mesmo que ele fale, provavelmente ela não vai conhecer o autor, pensando que nunca poderia dizer a ela o que realmente está lendo. Logo ele reflete, de fato, meu hobby é ler web novels no caminho de volta para casa. No entanto, é um pouco constrangedor falar isso para outras pessoas. De qualquer forma, a razão de hoje ter sido diferente do normal, foi porque a novel de fantasia que eu estava lendo por 10 anos, 3 jeitos de sobreviver ao apocalipse, está acabando hoje. Você pode me perguntar, o que tem de tão importante sobre o final de uma novel, mas essa história em particular é muito especial para mim. E ele fala que esteve lendo essa novel desde a 8ª série do ensino médio, até quando estava sendo maltratado na escola, ou quando falhou nos exames de admissão e foi para uma universidade de 3ª categoria. Continuou lendo quando também teve má sorte e foi mandado para as linhas de frente do serviço militar. E por fim também, quando ingressou como um funcionário em uma filial de uma grande companhia. Mas então, o protagonista se pergunta, qual o sentido de pensar em tudo isso? No fim, ele percebe que não tem uma única memória feliz. Pensando, a sensação de vazio que eu senti com o final da história e, ao mesmo tempo, a satisfação de ter testemunhado sua conclusão.
Hoje é o dia em que o final da história será lançado. A novel de fantasia que chegou a 3.149 capítulos. A novel que li por mais de 10 anos, da minha adolescência até a idade adulta. E pensar que o autor levou mais de 10 anos para escrever mais de 3.000 capítulos de uma novel que tinha uma média de apenas uma visualização por capítulo. O primeiro capítulo possui 1.200 visualizações, mais ou menos 20 a partir do 10º, e 12 após o capítulo 50. Em outras palavras, essa foi uma novel dedicada a mim. Embora eu queira doar para o autor, um homem que vive sozinho com um salário limitado não tem a liberdade de fazer isso. Portanto, eu escrevi um comentário para ele com as palavras do fundo do meu coração. Eu tentei postar essa novel na lista de recomendados, mas só fui xingado. Disseram coisas como: aposto que você é o autor e você só quer chamar a atenção. É uma boa novel, se eles apenas tivessem paciência e continuassem a ler. As pessoas podem ser bem cruéis. Logo a Sangha chama pelo Doc Já. E ali estavam eles, apenas se olhando. Então o prota pensa que esqueceu que estavam conversando, e diz: agora que paro para pensar, já faz 1 ano que entramos na companhia. O tempo realmente voa. Pensando que tem que mudar de assunto antes que as coisas fiquem estranhas. E ela, muito fofinha, diz que é verdade. Antes, nós dois não sabíamos de nada, não é? E o Doc já responde: é verdade, eu ainda me lembro disso como se fosse ontem, mas o período de contrato já está quase acabando. Mas então o protagonista pensa que tinha se esquecido. Sangha teve suas contribuições reconhecidas e já tinha sido promovida para uma funcionária de tempo integral. Sangha hesita por um momento. Doc Já se lembra de algo e diz: eu esqueci de parabenizá-la, desculpe. Talvez eu devesse ter estudado outras línguas com mais dedicação. Sangha, apressada, tenta corrigir: isso não é verdade, Doc Já. Ainda tem a análise de performance, e também outras possibilidades. E o prota logo pensa: eu odeio admitir, mas Sangha é incrível. Se esse mundo fosse uma novel, então a protagonista provavelmente seria ela. Enquanto indaga que é óbvio, pois ele estava lendo web novels enquanto Sangha estava estudando. Ele pensa: eu não me esforcei em nada, enquanto ela trabalhava seriamente. Por isso, era óbvio que Sangha se tornaria uma funcionária de tempo integral, enquanto eu teria meu contrato encerrado. Mas então ela chama pelo prota. E ele diz: sim? Então ela fala que se ele não se importar, ela pode mostrar o aplicativo que ela usa. E ele continua a pensar: se minha vida tivesse sido um gênero diferente, quero dizer, se o gênero da minha vida não fosse realismo, mas ao invés disso fosse fantasia, será que eu poderia ter me tornado o protagonista? E logo ele fala para ela: Sangha, está tudo bem. Enquanto isso ela tenta compreendê-lo. E ele continua a pensar que não sabe se tornaria o protagonista ou não. E fala: mesmo se você me mostrasse esse aplicativo, nada mudaria. E pensa que o gênero de sua vida definitivamente é realismo. E dentro desse gênero, eu não sou o protagonista, mas sim um leitor. Ou Doc Já, que em coreano pode significar leitor, que é o nome do prota. Logo ele diz: eu tenho que viver minha própria vida. E a Sangha, após ouvir suas palavras, pensa consigo mesmo enquanto fala: sua própria vida? Doc Já, você é muito inspirador. O Doc Já pergunta: eu sou? E logo ela diz que deve viver sua própria vida também. Enquanto ele fica sem entender muito bem o que está ocorrendo. A Sangha, bem motivada, diz que como o prota, ela vai se dedicar mais a viver sua vida ao máximo. E o protagonista pensa que pelo menos as coisas se acalmaram. Na próxima cena ele recebe uma notificação no seu celular, e se pergunta enquanto olha para a tela: uma notificação? Um usuário chamado TLS123 enviou uma mensagem de agradecimento. O prota se pergunta quem pode ser esse tal de TLS, vendo que talvez seja o autor de 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse. E ele envia uma mensagem, perguntando se ele é o autor da obra. O TLS já responde: eu agradeço, graças a você eu fui capaz de terminar a minha história e até ganhei em uma competição. Doc Já se pergunta: a obra estava em uma competição? Enquanto ele fica surpreso de estar falando com o autor da obra. Ele parabeniza o autor, e pergunta para ele qual o nome da competição. TLS fala que não é uma grande competição, então ele não deve ter ouvido falar sobre. E diz que a novel vai ser monetizada logo logo. A monetização começa quando o epílogo for enviado hoje. E diz que gostaria de mandar um presente especial para expressar sua gratidão, pedindo o e-mail do prota. Naquela época, o prota nunca poderia ter imaginado que iria experienciar em breve. O que o mundo iria experienciar em breve. Doc Já manda uma mensagem: um presente?
E o TLS diz que é graças ao protagonista que ele foi capaz de publicar essa obra. O prota pensa, mas é sério isso? 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse realmente ganhou uma competição? Ele falou que foi uma competição não conhecida. Talvez ele tenha mentido porque se sentiu constrangido? Eu me pergunto se ele vai me dar um vale-presente. R$ 200 seria legal. E logo aparece que ele recebeu uma nova mensagem. Doc já pensa, aqui está. O presente chegou. A mensagem do autor diz: querido leitor, obrigado por tudo. Doc já, hoje à noite, às 7 horas da noite, a obra se tornará conteúdo pago. Isso te ajudará. Desejo para você a melhor das sortes. E logo o prota pensa, hoje às 7 horas da noite? São 6 horas e 55 da noite agora, então eu tenho 5 minutos sobrando, certo? Então, ele vai nos seus favoritos, tentando acessar a novel. Porém, o celular exibe uma mensagem de que nenhum resultado foi encontrado. Doc já pensa que isso é estranho. Já existiu um caso em que a novel é deletada para ser monetizada sem informar os leitores? Já na próxima cena, um clima diferente parece tomar conta do metrô. O prota e a Sanga ficam surpresos, e ela pergunta: o que está acontecendo? O trem aparenta ter sido danificado, com uma mudança abrupta de velocidade. Enquanto isso, uma mulher assustada grita. E as pessoas se perguntam o que está acontecendo? É um ataque terrorista? Todos estão buscando se segurar em algo, bem assustados. E logo, uma boca de uma criatura aparece do nada. Uma visão nos é mostrada do trem visto de cima. O prota pergunta para Sanga se ela está bem, e ela diz que sim, e pergunta o que acabou de acontecer? Doc já diz para ela não se preocupar, não deve ser muito sério. Enquanto isso, é possível ver que o tempo está mudando de 6 horas e 59 da noite para 7 em ponto. O protagonista pensa que coincidentemente presenciou o momento em que o relógio mudou. Além disso, ele percebeu que esse era o momento em que o autor tinha dito que a obra iria se tornar conteúdo pago. Logo uma mensagem aparece nos alto-falantes do trem. Aviso a todos os passageiros, todos, fujam. Então a Sanga pergunta, Doc já, o que está ocorrendo exatamente? Enquanto isso, Doc já fica surpreso e percebe uma luz do seu lado, fechando um de seus olhos. E não era apenas uma luz, era uma energia poderosa que era emanada no ambiente. Doc já com a mão no seu rosto se inclina para ver o que era aquilo. E logo todos os passageiros escutam uma mensagem. O serviço grátis do sistema planetário 8612 foi encerrado. O cenário principal começará agora. E esse foi o instante em que o gênero da vida do prota foi mudado. No momento em que aquilo apareceu, alguém gritou, é um Dokkaebi, que é tipo uma criatura mítica na cultura coreana. E o prota se pergunta o porquê de estar familiarizado com tudo isso. O metrô parou subitamente. E assim tudo se escureceu. Doc já pensa que é impossível de estar acontecendo isso. E a cena da abertura da novel continua se repetindo em sua mente. E pensa de novo, sem chance disso acontecer, certo? A Sanga logo fala, Dokkaebi? O protagonista pergunta, o quê? E logo pensa, logicamente falando, não havia absolutamente nenhuma maneira disso acontecer. É impossível, mas olhando a situação atual não há como contestar. A descrição da criatura é mostrada no celular do prota. Era um ser com 2 chifres pequenos, estranha e fofo, flutuando pelo ar. Alguém diz para olharem, pois há algo acontecendo na frente deles. Eles se perguntam o que é isso. E o prota, familiarizado com essa figura, fica surpreso. E ali ele está, um ser chamado de Dokkaebi. Enquanto isso, o prota apenas o observa fixamente. Todos os passageiros aparentam estar surpresos e assustados com a situação atual. Naquele momento, a ficção e a realidade se entrelaçaram. Então, o Dokkaebi começa a emitir alguns sons e falar em uma língua desconhecida. Um pessoal se pergunta o que aquela coisa está falando, enquanto outros se perguntam se isso é realidade aumentada ou algo do tipo. Alguém no fundo diz que é muito feio. E o prota pensa que ninguém sabia o que estava acontecendo, exceto por mim. Falando consigo mesmo que aquela coisa definitivamente é um Dokkaebi, especificamente o que apareceu na abertura da história da novel. Esta criatura anunciava a tragédia que continuava por milhares de capítulos ao longo do 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse. Doc já pensa que o mesmo Dokkaebi está diante dele agora. Como isso pode ser possível? Sanga pensa que ele está falando espanhol e se pergunta se deveria tentar falar com ele. O prota fala que ela nem sabe o que aquilo é. Você vai pedir para ele te emprestar dinheiro? O Ed ou o que for não vai ajudar a gente agora. Sanga fala, de fato, mas fica pensando.
E então, de repente o Doca e Bi começa a falar a língua deles. Testando, testando, alguém pode me ouvir? E diz que foi uma dor de cabeça lidar com isso, o patch de linguagem não funcionou corretamente. E pergunta, todo mundo, vocês conseguem me entender claramente? Logo um cara pergunta, ei, o que você está fazendo? A criatura fala, hã? E o homem continua, você está filmando um filme ou algo do tipo? Eu tenho uma seleção para participar, então preciso sair. O Doca e Bi fala, uma seleção a essa hora da noite? Creio que eu deveria ter feito mais pesquisas. Eles me disseram que a maioria das pessoas concordariam caso começássemos a monetização às 7 da noite. O cara não entende o que ele falou e pergunta, o que? Sobre o que você está falando? Porém, o Doca e Bi continua, ok, todo mundo, por favor se acalme. Por que não se sentam e me escutam? Eu tenho algo importante para contar para vocês. Outro homem pergunta sobre o que ele quer falar, e diz para ele voltar a fazer o trem andar. E as pessoas que estavam reclamando continuam falando, você não pode fazer isso sem nosso consentimento. Como você vai nos compensar por isso? E uma criança pergunta para a mãe o que é aquela criatura, é um desenho animado? Enquanto isso o prota pensa que sabe bem o que acontece a seguir, e que deve fazer eles pararem de agir assim. Mas ele se pergunta, como farei isso? E diz para a Sanga não se mover. E logo ela presta atenção nele e se pergunta o que ele quer dizer. A criatura logo fala que eles são muito barulhentos, e diz que ele já havia dito para ficarem quietos, mudando sua forma física e expressão, incorporando um semblante assustador. E logo, uma das pessoas é atingida na cabeça, que perde totalmente suas forças e cai ao chão, na frente de todos os passageiros. Enquanto isso, todos sem reação apenas observam a situação que ocorreu. Então a criatura fala que isso não é um filme, e diz também que isso não é um sonho, enquanto atinge outra pessoa, continuando, atacando ainda mais pessoas ao redor da região que estavam, falando que isso também não é uma novel, muito ao menos a realidade que vocês todos estão familiarizados, e pergunta se eles entenderam. O prota pensa que odeia admitir isso, mas isso é com certeza real. Minha dúvida e descrença foram desmoronando completamente enquanto eu via o chão ser tingido por essa cor. O Doca e Bi pergunta, pessoal, suas vidas não foram boas e pacíficas até agora? Vocês nasceram e não pagaram nenhum preço para respirar, comer, defecar e reproduzir como quisessem. Vocês realmente viveram em um mundo incrível. E fala, mas esses bons e velhos tempos se foram. Porque nada é eternamente gratuito. Enquanto isso os passageiros ficam ouvindo essas coisas assustados, sem saber o que fazer. Logo uma pessoa chega nele, perguntando se o que ele quer é dinheiro, enquanto olha com indignação e raiva para a criatura. O prota pergunta para Sanga se aquele não é o Sr. Han do time de finanças, e pensa que ele foi contratado por causa de suas conexões. E então a Sanga confirma, dizendo que é. O Sr. Han continua falando, se você está pedindo dinheiro, eu posso lhe dar todo o dinheiro que você quiser. Por favor, dê uma olhada no meu cartão, mostrando quem ele é. E pergunta, então, quanto você precisa? 1 milhão de won? Ou 2 talvez? Então o Doca e Bi pergunta se ele está oferecendo dinheiro para ele. O Han diz que ele vai dar o quanto ele quiser desde que deixe sair dali. A criatura fala, dinheiro. Isso é bom. Fibras vegetais que os humanos concordam em usar mutuamente. O Sr. Han pensa, funcionou. Realmente não há nada que o dinheiro não possa comprar. Mas então Doca e Bi estende sua mão e gesticula algo, transformando todo o dinheiro e as coisas que o Sr. Han estava oferecendo em fogo, os extinguindo. E diz que isso só é válido ao seu mundo no espaço-tempo. Esse mísero pedaço de papel não tem valor no mundo macrocósmico. Estou te avisando. Se você agir assim novamente, vou acabar com você. A criatura continua a falar, ufa, as suas dívidas continuarão se acumulando se você continuar tagarelando assim. Bem, tudo bem. Ao invés de explicar centenas de vezes, será mais rápido você ver por si mesmo. E na próxima cena seus chifres crescem bastante, enquanto ela começa a voar por cima de todos os passageiros. E é-nos dito que o canal #BI7623 está aberto, as constelações se entrelaçam. E subitamente algo surge na frente de todos eles, se perguntando o que é isso. E o sisteminha finalmente apareceu, eles observam, buscando entender a situação. É claro, na frente do nosso prota ele aparece também, ficando bem surpreso. Doc já fica olhando e encarando ele bem apreensivamente. E então uma mensagem surge, o cenário principal chegou. A mensagem do sistema explica sobre o que é o cenário principal,
Prove seu valor, elimine um ou mais organismos vivos. Categoria da missão: principal, dificuldade F, tempo limite 30 minutos. Recompensa: 300 moedas. Penalidade: eliminação. Doka e Bi, voando em cima deles, oferece boa sorte a todos e diz que espera ver uma história interessante, enquanto olha para eles com um olhar maléfico. E logo ele desaparece na frente deles, indicando o começo de tudo. Na próxima cena, Sangha e o Prota demonstram uma ansiedade em relação à situação atual. Sangha está prestes a morder sua unha enquanto tenta chamar a polícia. E ela diz com uma voz trêmula que a polícia não está atendendo, e pergunta o que vão fazer? Então Doc já fala para ela se acalmar. O Prota pergunta para Sangha: você tentou jogar aquele jogo feito pelo time de desenvolvimento, certo? Sabe, aquele que o mundo acabou e só uma pequena quantidade de pessoas sobreviveram. A Sangha se pergunta o porquê dele estar falando isso. Doc já fala para ela pensar nisso assim: você está naquele jogo agora. Ele fala isso enquanto segura em seus ombros. Sangha, olhando para a tela do sistema, fala: jogo? O Prota diz que é simples, todos os jogos têm regras, certo? Você só precisa segui-las. Ela logo pergunta quais seriam essas regras. E ele diz que é isso que eles vão descobrir. Então ambos, olhando para frente, começam a reunir forças para encarar a situação. Doc já pensa: o diabrete com sua antena estendida. Os corpos espalhados pelo vagão do metrô como se fossem lixo. Um assalariado coberto de sangue e tremendo de medo. Uma senhora sentada no assento preferencial rezando. O Prota pensa que ainda não conseguia acreditar no que estava acontecendo, mas agora ele não pode negar mais. Um homem logo grita, pedindo: por favor, alguém abra as portas, enquanto outro cara diz para quebrarem com um martelo. O Prota continua pensando: eu não sei o porquê, mas uma coisa é certa, a novel, 3 maneiras de sobreviver o apocalipse, que li por mais de uma década, se tornou realidade bem na minha frente. Então ele se concentra, fechando seus olhos, pensando no que ele precisa fazer para sobreviver nesse novo mundo. Logo a missão do sistema sobre o cenário principal nos é mostrada novamente. E alguém no metrô fala alto: tudo bem, todo mundo, se acalmem. Respirem bem fundo e parem com o que vocês estão fazendo. O homem diz: bom, já se acalmaram? E pergunta se ele pode ter a atenção de vocês por um momento. E fala: como todos sabem, um pequeno acidente pode levar a várias casualidades em uma emergência nacional. Então vou tomar a liderança a partir de agora. Mas algumas pessoas ao redor dizem: o quê? Quem é você? Emergência nacional? Do que está falando? Mas o homem, mostrando sua identificação, diz: eu sou o primeiro tenente ativo do 6.052º Batalhão do Exército. As pessoas no fundo se perguntam: primeiro tenente? Então ele é um soldado. Enquanto isso, o Prota aparenta estar surpreso. Logo ele mostra seu celular para uma pessoa dizendo que acabou de receber uma mensagem do seu batalhão. A mensagem dizia: surgiu uma emergência nacional de grau 1. Todas as unidades devem comparecer ao batalhão imediatamente. Mas as pessoas continuam falando: emergência nacional? O que está acontecendo aqui? E a Casa Azul? O que eles estão fazendo? Eles precisam falar com o presidente agora. O tenente fala que estava se comunicando com o batalhão dele, mas ele pede desculpas, dizendo que é um soldado de baixa patente, então não tem contato direto com a Casa Azul. E os cidadãos continuam a reclamar: então como você vai assumir a liderança? Ele diz que está fazendo isso pela segurança de todos os civis. Então o Prota pensa: uma emergência nacional, eu esperava por isso, então não me surpreende. O que me surpreendeu foi outra coisa, que ele era o primeiro tenente chamado Lee Yong-sung. Ou seja, eu conhecia ele. Era a primeira vez que o estava vendo, mas eu conhecia esse nome muito bem. Nos é apresentado esse indivíduo, a espada de aço Lee Yong-sung. Ele era um dos personagens que apareciam na novel 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse. O protagonista pensa que é difícil de acreditar que até um personagem da obra realmente apareceu, até sua forma de falar e agir são iguais à novel. E ele pensa enquanto olha para ele: mas foi assim que ele foi introduzido na história original? Não, posso dizer com certeza como leitor de 3 maneiras de sobreviver, não foi assim que ele foi introduzido. Ele com certeza veio depois que esse primeiro cenário acabou. Então o que está acontecendo aqui? Doc já pensa que teria certeza se pudesse ler de novo a história, mas ele não tem acesso a ela mais. E logo alguém no fundo fala: temos um anúncio oficial do primeiro-ministro. É realmente uma emergência nacional de grau 1. Sangha chama pelo Prota e mostra seu celular para ele. No anúncio, o primeiro-ministro falava:
Queridos cidadãos da Coreia, houve relatos de ataques terroristas não identificados em Seul, assim como em muitas outras áreas do país. O governo vai combater esses ataques usando todos os meios necessários. E o Prota fala que isso também estava na história. Seria mais fácil acreditar que estamos sob um ataque terrorista, mas agora que estou realmente ouvindo isso, parece ridículo. Logo uma pessoa fala, mas por que o primeiro-ministro está fazendo discurso? O que aconteceu com o presidente? O cara ao seu lado diz que aparentemente, os terroristas já o pegaram. Mas ele pergunta, sério? Realmente? E o homem da esquerda responde que não sabe, ele viu nos comentários do vídeo. A pessoa da direita diz que então é apenas um rumor sem fundamento. Mas o protagonista ouve eles falarem e pensa que não é apenas um rumor sem fundamento. Então todos se assustam após ouvir um barulho alto, que veio do vídeo no celular. Ele tinha sido atacado, e o vídeo estava mostrando essa cena. E misteriosamente algo começa a aparecer no lado do homem que foi atacado, que era o Doc Ib, falando que já avisou eles, que isso não é apenas uma piada ou algo do tipo. E ele continua falando, acho que vocês ainda não entendem, né? Vocês acham que estamos jogando um jogo agora? Tudo bem, de acordo com minha pesquisa, as pessoas deste país são boas em jogos. Então, será que devemos aumentar a dificuldade um pouco? É possível ver no relógio do sistema que o tempo está mudando, no caso, diminuindo o tempo para a conclusão do desafio bem rapidamente. O sistema avisa que o tempo para a conclusão foi reduzido, que agora eles têm 10 minutos sobrando. E a janela do sistema mostra o tempo, mudando também na janela principal da missão, de 30 minutos vai para apenas 10 minutos. Como um adicional, se nenhuma morte ocorrer dentro dos próximos 5 minutos, todos os organismos vivos nesta cabine serão eliminados. As pessoas logo falam, o que é isso? Que tipo de piada é essa? Você ouviu o que aquela coisa acabou de dizer? Soldado, o que fazemos agora? Onde está a polícia? Então Lee Yong-sung diz, por favor, acalmem-se e me escutem. Logo a Sang aparenta estar assustada com essa situação e fica pertinha do Prota. Doc já pensa que sim, tudo está acontecendo exatamente como eu me lembro. Os eventos estão se desenrolando exatamente da mesma forma que no início da história, mas não consigo evitar a sensação de que algo não está certo. Lee Yong-sung, um dos principais personagens de apoio já apareceu, mas por que aquele cara não apareceu ainda? E nos é mostrado um semblante de alguém de costas. O Prota continua pensando, se minha memória estiver correta, ele deve aparecer a qualquer momento a partir de agora. Então alguém se assusta após olhar para algo e logo grita, alguém foi finalizado na cabine atrás da gente. Não deixe que eles entrem. Não deixe ninguém passar. E continua falando que devem bloquear a porta, porém, quando vai tocar nela, uma energia aparece, que o repele, impedindo de interagir com o local, o jogando para trás. E as pessoas perguntam, o que está acontecendo? Há algum tipo de parede invisível na frente da porta. O sistema logo avisa, ninguém pode entrar ou sair da cabine até que o cenário esteja completo. Doc Ib rindo diz, está ficando interessante para algumas pessoas, enquanto outras nem começaram ainda. E fala, tudo bem, vou lhes dar uma pequena motivação para fazer alguma coisa começar a rolar. Que tal mostrar o que vai acontecer se vocês não fizerem nada nos próximos 5 minutos? E após estalar a mão, uma tela aparece em cima de todos no metrô. Eles ficam surpresos, se perguntando o que significa aquilo. E falam que parece com garotas do ensino médio, que na próxima cena aparentam estar muito assustadas. E a mensagem do sistema fala no local onde elas estavam, vocês excederam o limite de tempo, procedendo com o pagamento. Logo o Prota já fecha seus olhos, não querendo ver essa cena. As pessoas daquela sala que não cumpriram os requerimentos, estão sendo finalizadas. Doc Ib está mostrando essa cena para as pessoas ali no metrô. Todos indignados com o que viram perguntam, como isso pôde acontecer? Enquanto percebem algo ocorrendo no vídeo, que era alguém atacando outra pessoa. No caso, uma das estudantes, atacando uma colega de classe para cumprir a missão. E ela vai lentamente soltando ar, após terminar o que estava fazendo. Todos encaram essa cena estupefados. Enquanto ela no vídeo, bufando, recupera suas energias após o ocorrido. E o sistema logo avisa que o sobrevivente no canal, #BEI23515 é Gieli, que com um olhar determinado olha para frente. A mensagem diz que ela é uma aluna do 2º ano da turma B da escola feminina Taipung. E o vídeo mostra a cena dela em pé depois do ocorrido. Aí o Doc Ib pergunta, o que vocês acham? Divertido, né?
Enquanto isso, Prota olha para ele indignado e determinado. As pessoas ali presentes logo começam a demonstrar uma certa movimentação. Começam a se encarar de um modo bem diferente, indignados e se perguntando o que está acontecendo aqui, enquanto olham para a cena na tela. A Sangha começa a ficar mais inquieta, começando a tremer um pouquinho do lado do Prota. Doc, já olhando para tudo isso, pensa que a situação tá estranha, indaga com si mesmo o porquê de ele não ter aparecido ainda. Os eventos com os quais estou familiarizado, e aqueles que eu nem sabia que faziam parte da história estavam acontecendo todos de uma vez. Ele pensa, se eu pudesse ler a novel de novo, eu saberia o que fazer. Tentando abrir ela, mas não consegue, ele acha que foi removida. E indaga, mas por quê? Essa série nem é popular, então duvido que alguém teria tentado compartilhá-la ilegalmente. Mas então ele subitamente percebe algo e diz, espere um minuto, enquanto desliza o dedo no celular, pensando, não pode ser, enquanto vê que tem um arquivo em anexo no e-mail que lhe foi enviado. Ele observa o arquivo fixamente, vendo que realmente recebeu algo assim no e-mail. Ele fica bem chocado olhando para isso, até tenta limpar os olhos e olhar para a mensagem de novo, percebendo que realmente é real. Pensando, ele me enviou sua novela como um presente? Isso é compartilhamento ilegal? Ou não importa, já que ele é o autor? Mas do nada vem um barulho do sistema, avisando o Prota que ele recebeu um atributo exclusivo. Um slot de habilidade foi desbloqueado. Doc já pensa, cada um dos sobreviventes de 3 maneiras de sobreviver ao apocalipse recebe um atributo especial, e uma habilidade vinculada a esse atributo, pensando que é igual a um jogo, enquanto olha para as mensagens. Ele logo tenta abrir sua janela de atributos, falando mentalmente, janela de atributos, e pensa, então eu vou ter que descobrir qual é meu atributo. Mas uma mensagem aparece na sua frente, deixando ele surpreso. No caso, dizendo que a janela de atributos não pode ser aberta. Ele tenta de novo, mas não consegue. Indagando, o que está acontecendo? Se eu não consigo acessar meu painel de atributos, não vou conseguir descobrir qual é meu atributo e minha habilidade. E fica olhando com raiva para esses painéis na frente dele. Então pensa, bom, vou apenas ler o arquivo anexado primeiro. E do nada o sistema diz, seu atributo foi ativado. Você agora pode ler em uma velocidade maior. E seu olho entra em modo de leitura super rápida, enquanto ele fica surpreso. E cambaleia levemente para trás, devido ao uso de sua habilidade, botando a mão em sua cabeça e se perguntando, o quê? Esse é o meu atributo? Levei menos de 1 minuto para ler o capítulo de abertura da história. Mas, graças a isso ele percebe algo e diz, bingo! O que ele percebeu foi alguma coisa relacionada à cabine de número 3707. Levantando rapidamente sua cabeça para ver o número da cabine. E percebe que a cabine que ele estava olhando era 3807. Pensando, então era o número 3707 da cabine que estava na novel. Com isso eu percebi o porquê de eu me sentir tão inquieto. O motivo pelo qual os eventos ao meu redor eram diferentes do que eu me lembrava. Era que o protagonista do prólogo da novel estava na cabine atrás dessa que estou agora. Espera, então o que aconteceu com as pessoas do 3807 na história? Sangha pergunta pro Doc já se não deviam tentar impedir eles? O Prota enquanto isso dá uma olhada no caos e na confusão que estavam acontecendo na cabine 3807, e pensa que provavelmente já é tarde demais para eles. Afinal, apenas 2 pessoas sobreviverão naquela cabine. Mas enquanto isso lá no fundo alguém fala alto, onde você pensa que está indo? Enquanto isso o indivíduo ergue sua mão para atacar ela, enquanto diz para ela se calar. Mas a senhora logo pede, por favor, me deixe ir. Mas o indivíduo a ataca sem misericórdia, com um semblante cruel. O protagonista pensa que sabia quem eram essas 2 pessoas que sobreviveriam. O cara logo fala, eu não te falei para você se calar? Enquanto isso o Doc já pensa, Sangha provavelmente perecerá. E pensa também, com exceção daqueles 2, todo mundo dessa cabine perecerá, incluindo eu. Mas alguém logo intervém naquela situação, dizendo, o que você acha que está fazendo? Era o Sr. Han, falando, seu moleque, não te ensinaram a respeitar seus anciãos? Sangha e o Prota ficam surpresos em ver que era o Sr. Han. E o cara olha para trás enquanto agarra a senhora. E fala, o que é isso, velhote? Você quer levar também? Não consegue ver o que está acontecendo aqui? E o Sr. Han pergunta, do que você está falando, seu pirralho? O moleque fala para olhar ali para trás e pergunta se ele não vê aquilo. No caso ele estava mostrando a tela do sistema,
com a cena de outros lugares passando pelo desafio, e diz que o exército não irá salvar eles. O cara diz que alguém deve perecer para completarem o desafio, falando, nós temos que escolher quem será essa pessoa. Eu sei exatamente o que você está pensando. Você acha que estamos acima disso? Como podemos matar os outros só para sobreviver, como se fossemos algum tipo de animais? Normalmente, eu concordaria com você. Mas e quanto à situação em que estamos agora? Não temos escolha. É finalizar ou ir de base. Quem pode nos culpar quando nossas próprias vidas estão em risco? Pense bem, o mundo que você conhecia acabou. E neste novo mundo nós temos novas regras a seguir. O prota pensa, Nanvon Kim. Ele foi um dos primeiros a adotar e aceitar o mundo da novel. Foi Nanvon Kim que começou uma onda de caos. Perguntando aos outros agora, vocês vão ficar aí sentados assistindo? Vocês todos querem ir de base? O prota pensa que ele destruiu o sentimento de moralidade que mantinha a sociedade unida. O soldado e outras pessoas ao redor desviavam o olhar. Eles reafirmavam entre si, se ninguém finalizar ninguém nos próximos 5 minutos, todos aqui irão de base. De repente, o prota se lembra de uma frase que leu há muito tempo. Os finalizadores puxam a alavanca da cadeira elétrica ao mesmo tempo, fazem isso para esconder quem realmente finaliza o prisioneiro. E pensa, era como se eu estivesse lendo aquela parte da história. Eles estavam em um mundo diferente, e eu era apenas um espectador. Tudo o que eu podia fazer era ficar lá e assistir. Aquela mulher idosa sem nome se tornou a primeira vítima. Se eu me intrometer descuidadamente no curso da história, pode ser que sobre menos do enredo original para eu trabalhar. Mas enquanto isso ele se pergunta, mas é justo ficar parado e assistir isso? Só para que eu possa viver? Então a Sangha já vai ajudar, dizendo que eles irão finalizá-la. O prota bloqueia ela de ir, dizendo para não ser tão imprudente, já que isso é perigoso. Ela diz que sabe, mas tem que fazer algo. Ele diz que se for, eles vão atacar ela também. Olhando para a Sangha nos seus olhos e dizendo para ela se acalmar. Doc já pensa que algumas pessoas estão destinadas a brilhar, independente do gênero em que estejam. Mas Sangha não pode mudar o curso da história, porque ela não é a heroína desse mundo. Ele diz para ela ficar ali, enquanto ela se pergunta o motivo disso. Doc já pede por favor, apenas faça esse favor, se você me ouvir dessa vez, eu prometo que não vou te incomodar de novo. Então ele vai se preparando e se encaminhando para a situação que está ocorrendo ali. E fica pensando, é cedo demais para eu interferir, isso não era parte do plano. Enquanto ela clama por ele, ele indaga consigo mesmo, a razão pela qual eu não interfirei antes não foi porque eu tinha medo do Nanvon ou dos outros, ou porque eu concordo com o jeito selvagem deles, foi porque eu estava apenas esperando pelo momento certo. Subitamente um estrondo acontece no vagão de trás. O Doc já fala, e esse momento é agora. Enquanto salta rapidamente em direção a eles. Bem no momento do estrondo ele está indo em toda velocidade para impedir eles de continuarem. Na próxima cena é mostrado para a gente a missão, com seu tempo reduzido originalmente de 30 para 10. E o tempo que falta atualmente, 7 minutos e 32 segundos. O prota logo se aproxima muito rapidamente do cara. Nanvon Kim percebe ele se aproximando e fica surpreso. Então Doc já com esse impulso dá uma ombrada nele, empurrando para longe, com muita força, jogando o cara lá na porta. O mesmo se pergunta o que foi isso. Na próxima cena uma das portas aparece com muita fumaça do estrondo anterior. E o moleque já fala, que foi isso? Qual o seu problema? O prota pensa, pode ter parecido que eu empurrei Nanvon Kim para salvar a velha senhora. Mas isso não era a única coisa que eu estava almejando. E logo as pessoas começam a voltar a procurar onde está a senhora. Enquanto isso Doc já pensa que o que ele está procurando deve estar em algum lugar. E então ele nota algo e fixa sua atenção. Olhando para onde estava o garoto, pensa que achou o que procurava. Se aproxima dele e coloca sua mão em seu ombro. E se abaixa na altura dele e pede licença, enquanto segura o que estava em seu pescoço, colocando sua mão no recipiente e pegando algo. E então entrega para o menino, dizendo para ele segurar isso. E logo grita, por favor, parem o que vocês estão fazendo. Finalizando aquela velha senhora não significa que vocês ficarão vivos. As pessoas esbaforidas então olham para o prota, e o soldado também direciona a sua atenção para ele. Doc já percebe que conseguiu a atenção deles e se concentra, acumulando ar para mandar o discurso. Ele diz, vamos dizer que vocês finalizem a senhora, e depois? Nós vamos ser capazes de ganhar algum tempo, mas o que vai acontecer depois disso? Se o que o Doc Ebi falou for verdade,
significa que cada um tem que mandar um de base. Então quem será a próxima pessoa que você atacará? Será a pessoa atrás de você? Namvon Kim logo dá uma risada sombria, perguntando se não é óbvio, e diz: nós vamos atacar pessoas como você depois, não há necessidade de se preocupar com a sua vez antecipadamente. De qualquer forma, as chances são de 50 para 50. E o prota ouvindo isso pensa que sabia que ele falaria algo assim. Então o protagonista diz: por que apostar com nossas vidas, quando há uma maneira de sobreviver a isso sem se tornar um assassino? Vocês esqueceram? O cenário não disse que temos que finalizar um ser humano. O cenário disse que temos que neutralizar um ou mais organismos vivos. Ele falava isso enquanto segurava um inseto na sua mão, que eram os insetos que estavam com o garoto, estava mostrando eles para explicar o seu raciocínio. Eles se perguntam: insetos? E percebem que, é claro, essa é uma possibilidade válida. E então logo aquela loucura que estava direcionada à senhora agora veio correndo em minha direção. Mas por quê? Por que meu coração está batendo com alegria nesta situação precária? Por que estou sorrindo? Eu sempre fui esse tipo de pessoa? E quando eles estão prestes a chegar no prota, ele já esmaga um dos insetos, e então lança no ar os demais, liberando eles do recipiente onde estavam presos, espalhando eles pelo metrô. O sistema logo avisa: o primeiro a completar a missão foi alcançado, você receberá 100 moedas como um bônus. Então as pessoas começam a procurar os insetos desesperadamente, xingando Doc já por ter feito isso. O protagonista olha para a tela do sistema onde aparece o tempo que falta, e lá diz que tem 3 minutos restantes. E então alguém pergunta: hey, você, por que fez isso? Doc já olha para o lado, vendo que era o Namvon Kim, que diz: você poderia simplesmente ter entregado os insetos. Mas o prota diz que só restavam 3 insetos na caixa. E então o moleque começa a rir, falando que ele então jogou para cima já que nem todos deles vão conseguir um para si? Doc já afirma que sim, foi isso. Então Namvon Kim diz para ele não ser ridículo. Ninguém em sã consciência faria uma besteira dessas por uma razão tão estúpida. Seja honesto, você só queria ver eles lutando pela vida, não é? Doc já pensa que Namvon Kim é esse tipo de cara. Ele é cruel, desenfreado e gosta de situações assim. E então uma mensagem do sistema aparece, dizendo que a habilidade perfil de personagem foi ativada. O prota se pergunta o que é essa habilidade, enquanto uma tela com diversas informações aparece na frente dele. E pensa: acho que sei o que isso faz agora. Pelo que pude ver aqui, ele é bem rebelde, indagando consigo mesmo que a maioria dos adolescentes não conseguiriam lidar com o pesadelo que se tornou realidade. Mas Namvon Kim era diferente. Este garoto, que mais tarde receberia aquele apelido de demônio delirante, não era um rebelde qualquer. Ele estava esperando pelo apocalipse há muito tempo, e se adaptou a este mundo com uma velocidade incomum. E agora mesmo o demônio delirante estava falando: faça um time comigo. O que você acha? A mensagem do sistema mostra que o Namvon Kim expressou interesse em você, e que o entendimento a respeito de Namvon Kim aumentou. Enquanto isso, o prota pensa: ele quer unir forças comigo? O tempo restante atualmente é de 2 minutos e 59 segundos.